Você quer discutir qual assunto? Me conta a sua história. Tô te dando um papo reto. Tu já excedeu. Fica quieto, cara. Gostou? Gostou? Aê! Qual a sua opinião? A culpa? Vem pra cá debater comigo. Mais uma vez aqui, como prometido, 3 cabeças. Hoje o papo é segurança pública. E nós vamos começar de forma simples. Cada um vai se apresentar e depois a gente começa o bate-papo. Pode começar, meu amigo. Boa noite, meu nome é Irã Ramos, eu sou major da reserva da Polícia Militar, trabalhei 31 anos na polícia, depois voltei, trabalhei mais 3 e aqui hoje para a gente fazer esse papo, né, sobre segurança pública, botar algumas ideias aí para a população ver, né. Eu sou o comissário Daniel Gomes, lotado na Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro. Tenho a honra de ser professor da Polícia Militar, Polícia Civil e Exército Brasileiro. Sou autor do livro Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, autor do livro Manual de Homicídio. Estou aqui pronto para tratar desse assunto tão importante. Boa noite a todos. Me chamo Felipe Araújo, sou inspetor penitenciário, policial penal há 16 anos. Já militei como diretor de unidade prisional, subdiretor de unidade prisional. Hoje estou lotado no Centro de Monitoramento de Câmeras do Complexo de Bangu e estou aí hoje para debater esse assunto importante para a sociedade. Para começar com o senhor, explica para a gente o que é segurança pública. Eu entendo que segurança pública é um dever de todos, né? Eu estou na polícia há 32 anos. Eu, às vezes, sou um crítico da sociedade. Eu venho de um tempo que as coisas eram diferentes. E por que as coisas se modificaram? Eu critico muito essa sociedade. Eu acho que a sociedade ela é hipócrita. Inclusive, digo nos meus livros que a sociedade perdeu os princípios éticos, morais e espirituais. Ou seja, é uma sociedade hoje que critica a segurança pública. Mas eles não fazem o dever de casa. Você, meu amigo, fala um pouco do que você pensa de segurança pública. Bom, Se apresenta. sim, a segurança pública é uma união de forças, de órgãos públicos, né? Polícia Militar, Polícia Civil, a extensão dela, que é o sistema penitenciário, o Tribunal de Justiça, é um conjunto de órgãos agindo em prol do cidadão para garantir o direito de ir e vir do cidadão e, enfim, e tentar de alguma forma criar uma convivência harmônica na sociedade. Concordo com o comissário, acho que hoje a nossa sociedade está um pouco carente dos conceitos mais básicos, das coisas mais básicas. Enfim, isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta muito o nosso dia a dia, muita interferência externa. E, enfim, cada vez mais vem se flexibilizando coisas que aos nossos olhos, enfim, são inflexibilizáveis, mas, enfim, a gente tenta lutar contra isso diariamente, fazendo certo e tentando de alguma forma ajudar. Major, policial militar, explica para o meu ouvinte como é que é ser policial militar numa cidade violenta. Como é que é essa receptividade da população para o policial militar que está ali para servir e proteger a população? Tem. A recepção não é calorosa, né? O policial ele é o fiscalizador. Então ele vai fiscalizar o cidadão que bebe e pega o carro para dirigir, né, e causa com isso a violência também. O cidadão que usa drogas, né, que financia o tráfico, ele trabalha, tem a sua profissão, é honesto, mas ele usa droga recreativamente, que é proibido, as drogas ilícitas, né? E o policial está na rua ali justamente para fiscalizar. O policial militar ele está na sociedade ali para tomar conta, né? Para fazer a prevenção da ordem pública. E normalmente você vai encontrar ali um ou outro, né? Cidadão cometendo delitos, crimes e transgressões, até transgressões administrativas também, no caso de trânsito. E ninguém gosta de ser fiscalizado, de ter alguém em cima tomando conta. Então, a princípio, a polêmica já começa com um ponto negativo aí, né? Sempre existiu um esforço da Polícia Militar
em tentar reverter isso, em tentar trazer o cidadão, a sociedade, para o seu lado, porque é importantíssimo. Pergunta que fez para ele em relação à segurança pública, né? A segurança pública, na minha visão, né, e na visão doutrinária, é o seguinte, o esforço da sociedade com o Estado para que haja uma convivência pacífica entre todos os cidadãos. Né? Para a Polícia Militar, lá na Constituição, é preservação da ordem pública. Né? Enquanto tiver ordem, tudo bem, a gente não age. A ordem está na iminência de ser quebrada ou foi quebrada, a gente vai ter que agir. Né? Isso aí traz um problema com a população. Vocês podem ver que quando a PM entra numa comunidade carente, ela não é bem recebida, não é isso? Aí tem um confronto, os ovos se quebram, aí vai quebrar, atinge um cidadão, às vezes o tiro nem parte da Polícia Militar, mas porque a Polícia Militar foi lá e causou aquele confronto armado, traz um prejuízo, né, aquelas pessoas que moram ali, que são de bem, nem todos que estão ali na favela, na comunidade, estão envolvidos com crime, né, e isso vai trazendo uma visão negativa da polícia. Houve um esforço muito grande com a polícia de proximidade, que é um tipo de policiamento, né, uma filosofia até de se fazer polícia militar, né, polícia ostensiva. Mas isso é uma luta constante, né? Cada dia você vai dar um passinho para frente, regride um bocadinho, e dá outro passo para frente, aí aparecem coisas novas, vai ter que refazendo o planejamento para poder chegar lá. Não é o melhor dos mundos, mas é o que a gente tem. Comissário, eu ouvi dizer que o número de homicídios no Brasil nos últimos 2 anos caiu muito. Mas a sensação de insegurança é presente na sociedade. Você é acostumado com o crime de homicídios, né? É a sua especialidade. Dentro da visão da segurança pública, o crime organizado, ele é o maior responsável pelos crimes de homicídios hoje no Rio de Janeiro? Eu diria, mas eu como um estudioso do crime, até como autor desse livro de homicídios, eu estou um pouco surpreso com os homicídios praticados. Eu não diria que o crime organizado é a maioria de crimes. Eu tenho lidado ali na divisão de homicídio com crimes praticados por membros da sociedade por questões banais. Né? Marido mata a mulher, né? Crimes por causa de guerra patrimonial entre familiares. Então, quer dizer, isso me causa uma surpresa muito grande. E eu entendo que, na verdade, a sociedade perdeu os seus princípios éticos. A vida hoje não tem mais valor. Eu até costumo dizer que a sociedade hoje não resolve mais seus litígios pela via jurídica nem pelo diálogo. Eles matam ou mandam matar. Então, quer dizer, você vê que, na verdade, acontecem os crimes de máfia, os crimes de tráfico de droga, mas eu não diria que eles são maioria. Eu tenho me assustado muito com isso, porque tivemos esse crime aí desse menino que foi morto, né? Essa criança, o Henry, o caso do Henry. Então, tudo isso tem nos mostrado que a sociedade realmente está em conflito consigo mesmo, né? E eu costumo dizer que a polícia é o para-choque de uma sociedade, ou seja, é na delegacia que você apara todos os problemas sociais, trazidos até pela gloriosa Polícia Militar, né? Meu amigo, você é guarda penitenciária. E o crime organizado, desde a década de 90, só cresce no Rio de Janeiro. Sim. E ele acaba dentro do sistema penitenciário. O modelo nosso de sistema penitenciário é todo mundo junto e misturado. E separado por facções. Sim. Qual a tua visão de possibilidade de ressocialização do ser humano naquele meio que ele vive hoje? Então, hoje, assim como a gente tinha conversado anteriormente, eu acredito na ressocialização, sim, do ser humano, acredito. Só que tem um porém. Hoje, quando você ingressa no sistema penitenciário, na porta de entrada, no setor de triagem, você opta por uma facção criminosa ou por não ter uma facção criminosa. Pelo que eu acompanho, pela minha vivência, essas pessoas que vão para essas unidades por opção de facção criminosa, a ressocialização é mais difícil. Por morar em comunidade, por estar no meio, inserido naquele meio da facção, se torna mais difícil. Hoje eu acredito na ressocialização, como eu havia dito, no neutro, que é um público carcerário que foi criado no decorrer dos tempos,
Todas as unidades elas tinham um seguro de vida e esse seguro de vida chegou a um certo momento que era tão numeroso que se formou uma unidade prisional. E hoje é a segunda facção maior do Estado, a nível de unidades prisionais, né? Salvo engano, são 22 unidades e o Comando Vermelho, que é a mais populosa, tem 26. Então, nesse público específico do povo de Israel, do neutro, eu acredito em 80% de ressocialização. Se fizer um trabalho bem feito, 80%. Já na facção, acredito em 15%. Vou continuar com você, responde se quiser. Existe hoje um trabalho dentro do sistema carcerário do Rio de Janeiro de ressocialização de presos? Um trabalho real, que você veja que está funcionando. Que tá Olha, durante esses meus 16 anos de função, eu vi alguns projetos. Só que realmente existe essa carência. Existe essa carência de um projeto que realmente muito, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivenciei lá. Vai ressocializar o preso uma oficina de pipa. Qual é a funcionalidade disso? Uma oficina de pipa. Você tem que ensinar uma função, um trabalho, um ofício para o cara, ser pedreiro, para ele ter um horizonte, pelo menos inicial. Ou você criar uma espécie de um órgão que absorva quando ele saia, para ele não ter essa dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Eu acho que chegou uma certa época que eles eram contratados pela SEDAI, salvo engano, mas eu não sei se isso até hoje vigora. Eu acho que não. Enfim, mas existe essa carência sim. O crime e a desordem têm uma conexão clara. Onde há muita desordem, o crime se estabelece com mais facilidade. Verdade. Você é policial militar reformado. Reserva. O que você acha da ideia de uma reestruturação da polícia militar? E eu estou falando da reestruturação de uma comissão depuradora, de uma nova polícia, novos procedimentos, nova forma de recrutamento. Você acha que fazendo isso teria um upgrade na relação segurança pública que envolve a polícia militar? A parte da polícia militar? Não vejo relação nisso, não. Você acha que reestruturar a polícia militar não faria nenhuma diferença? Existe um sofisma que a polícia militar tem que, tem que dar um upgrade para poder... A gente já tem... É que a demanda é grande, né? Nós temos muitos crimes, muitos homicídios, muito roubo de veículo, mais de 60 mil roubos de veículo no Rio de Janeiro, né? Mais de 3 mil homicídios em um ano no Rio de Janeiro. De janeiro para cá, 500 e poucos homicídios. Roubo de veículo, furto. Então, e a polícia militar, ela trabalha com a preservação da ordem pública, com polícia ostensiva, né? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, você tem um problema na esquina aqui, um problema recorrente de crime, você vai botar ali para que aquele crime não venha a recorrer. Mas é preciso uma investigação para diminuir aquilo. O que vai diminuir o crime, ele vai até me corrigir se eu estiver errado, né, é a investigação e a punição. Nós punimos poucos aqueles que cometem crime. Hoje em dia, se você cometer um homicídio, né, a última estatística que eu vi é de 2018, feita por uma ONG chamada Sou da Paz. Vocês podem procurar nesse site, Sou da Paz, está lá. A última, o Rio de Janeiro, ele tem uma solução de crime de homicídio de 14%. Foi 11% em 2017, 14% em 2018, 2019, 20, 21 nem tem mais essa... Então, se você comete um crime de homicídio, né, e os outros crimes vão por aí, para essa margem. Se você comete um crime e existe 80 e pouco, 90% de chance daquele crime não ser resolvido, você vai delinquir de novo. Você vai tentar de novo, porque ninguém descobriu nada. E fica... Aí a população fica assim, bom, não, mas tem que ser preso pela polícia militar. Né? A reincidência do crime, né, a incidência daquele crime, vai ser pela a não prisão dele. Ele não foi identificado, não é a identificação dele. A polícia militar só prende quando tiver o flagrante delito. Você vai ter que
um alinhamento dos planetas, né? O bandido vai roubar aqui, o policial está aqui, aí prende. Isso é muito difícil. E não adianta você aumentar o efetivo. Né? A Polícia Militar tem 40 e poucos mil homens no efetivo. Para o Rio de Janeiro todo. E mesmo que você dobrasse isso para 80 mil, não tem como tomar conta de tudo. Você toma conta para poder impedir que aquele crime seja recorrente. Né? Uma esquina onde está havendo muito estupro, né? de mês em mês acontece, você põe o policial para não acontecer isso mais ali, até que aqueles estupros que houveram, né? que houve, sejam identificados e punidos. Então, eu acho que tem que ter mais investimento para a gente punir. E não ter esse negócio de saidinha, diminuição de pena. Isso tudo vai contra a nossa segurança pública. Major, vou continuar com você. Tu já me respondeu o número de policiais, mas eu quero saber uma coisa. Eu tenho uma dúvida muito grande com relação ao policial militar. Responder? E a minha dúvida é com relação à saúde emocional e mental dele. O policial entra numa operação, né, e o erro é comum na atividade policial. E ali ele vê uma criança, vê uma arma, tira e mata uma criança. Tudo justificado, ele não tinha intenção, mas a minha pergunta é, esse policial depois vai voltar para casa. Né? Ele vai à corregedoria. Ele vai ter uma série de procedimentos com ele, mas ele matou uma pessoa, uma criança, e ele pode ter filhos. Existe algum apoio psicológico, psiquiátrico? Como é que está tratada o emocional da tropa? A tropa está doente, emocionalmente falando? Não tem como não ficar doente numa guerra. Não é isso? Nós estamos numa guerra urbana. Né? Fuzis, granadas, né? Uma infinidade de homicídios. Isso é uma guerra. E ninguém fica bem psicologicamente. Vocês estão vendo aí diariamente no jornal a guerra da Ucrânia. As pessoas nem participam da guerra, mas saem de lá, saem como? Abaladas. Elas fogem da Ucrânia, vão ali para a Polônia e tal. E saem como? Abaladas, né? Imagine você, vai para a guerra, coisa e tal, troca de tiro, mesmo que não acerte ninguém, mesmo que você não passe por esse problema todo que você falou. Foi lá, trocou tiros e tal. Você volta para casa, vai descansar 24 horas, 72 horas. Você vai voltar para aquele serviço. Para fazer, de repente, até a mesma coisa. Tem policiais que trabalham só nesse tipo de serviço. Isso, é claro, vai trazendo um prejuízo mental, né, emocional. Né? Tem a fila de policiais fazendo tratamento. Né? É uma fila considerável também. Mas a Polícia Militar, ela é bem estruturada. Tem o suporte. A Polícia Militar e a Polícia Civil, elas são polícias estruturadas. Ninguém pode falar isso do Rio de Janeiro, não. Né? Tem suporte, tem psicólogo da polícia, né, que faz isso. Tem batalhões que tem psicólogo, que dão plantão no batalhão, só para isso também. Né? Então, em relação à saúde, né, infelizmente é uma coisa assim, não dá para a gente dizer de caso a caso como é que vai ser. Às vezes a pessoa vai fazer o tratamento, não tem sucesso. Outros nem vão lá, visitam o psicólogo uma vez só e já está bom, já volta. Mas tem o suporte. Né? Mas suporte tem. Isso aí. O senhor falou para mim, o senhor que disse, que nós temos um problema aqui também com o usuário de drogas, mesmo eventual. Ele depois concordou. O senhor falou assim, o usuário de droga está fomentando isso aí, está dando fuzil para traficantes. O modelo de tráfico instalado no Rio de Janeiro é diferente do resto do país. O senhor está mais de 30 anos na polícia. Eu vou fazer uma primeira pergunta. Por que chegou a esse ponto? E uma segunda pergunta. O que mudou na nossa polícia de 30 anos para cá? Eu diria que mudou muita coisa. Né? Eu vou começar pela segunda pergunta. Mudou muita coisa, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em 1987. Eu, às vezes, conto até que os homicídios eram diferentes. Eu, poucas vezes, fiz o local de uma mulher morta. A mulher era um ser preservado até para morrer. Né? Hoje, você vê que a mulher morre de forma brutal. Já fiz locais de mulheres com tiro no seio, tiro no feto, com a criança sendo morta, tiro na região da vagina. Então, quer dizer, as pessoas perderam realmente. Há uma violência generalizada. A sociedade mudou. A sociedade mudou.
Eu costumo dizer que a polícia, ela vem mudando também, até fez uma pergunta ao Major aqui sobre se a polícia militar mudou. Eu dou aula na polícia militar há 20 anos. Eu vi grandes mudanças na polícia militar, né? Se um aluno até perguntou, professor, a polícia militar não mudou? Eu falei, poxa, a polícia militar hoje, o aluno, ele entra com recurso por qualquer coisa que ele acha que é irregular, numa prova ou numa aula, né? Hoje os policiais não são presos mais por 30 dias, como eram, né? Então muitas coisas se mudaram, a polícia recepcionou as mulheres, né? Fazem parte hoje da polícia. Eu até costumo dizer que, na verdade, nós não precisamos de policiais, nós precisamos de operadores do direito. Agora o Major falou outra coisa importante, que nós precisamos de gerar condenações. Você precisa ter uma polícia judiciária forte, né? Uma polícia que realmente tenha tecnologia e, diria até, riqueza para que ela possa trabalhar. Então uma coisa me causa espécie. Você chega no Tribunal de Justiça, você vê mármore e Carrara. E você chega numa delegacia, às vezes não tem papel para trabalhar. Então, quer dizer, eu até costumo fazer outra crítica. Eu digo, por que nós estamos ligados ao executivo? Nós éramos para estar ligados ao judiciário, porque o nosso trabalho, o fim, é o judiciário, né? Você está ligado ao governador. Então, quer dizer, são coisas, às vezes, que eu estou dentro do sistema. Quando eu escrevo um livro, eu estou dizendo, olha, eu estou aqui dentro, eu estou vendo que a coisa não está indo bem. Então, socialmente falando, outra coisa, os policiais, a coisa de 3 meses, agora nós perdemos 2 policiais civis que se suicidaram. Então o índice de suicídio dentro da polícia ele é alto, né? Os policiais entram em confronto consigo mesmo, que é um trabalho estressante. Eu trabalho com homicídio, mas eu tenho uma salvaguarda. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou cristão, e eu consegui me isentar de ver essa maldade toda e não assimilar ela para mim. Então, quer dizer, é uma sociedade que ela está nervosa, ela está agitada, né? E eles colocam a culpa na polícia. Aí você pega um policial militar, que é o primeiro homem a dar suporte a essa sociedade, e joga isso no colo dele. Ele também tem os seus problemas, ele tem problema de salário, ele tem problema de família, né? Você pega esse cara e bota ele numa guarnição para rodar 24 horas, ver sangue, ver tiro, ver maldade, e você vai gerando nesse homem uma violência interna. Se esse homem não tiver uma salvaguarda, algo que possa descarregar essa violência, ele aos poucos ele vai se transformando em violento sem que ele sinta. A primeira violência que eu digo no meu livro começa na própria família, porque 90% dos policiais, a primeira coisa que eles perdem é a família. E ele já não tem ninguém. Ele tinha a família dele. Eu, às vezes, dando aula, eu pergunto, me diga a profissão de vocês. Aí levanta um, sou advogado, o outro, técnico de eletrônica, enfermeiro, você sou técnico de internet, salva-vida. Todas as pessoas que vêm da sociedade são levadas ao Cefap, né? Ali eles recebem aulas e ali eles se transformam em policiais, recebem uma arma, uma carteira e vão fiscalizar a sociedade, né? Fiscais da sociedade. E, na verdade, esses homens acabam se transformando em violentos às vezes em depressivos. Mas por quê? Porque a nossa sociedade, ela realmente se modificou. E isso tem trazido dificuldades, né? A gente tem visto isso. Quanto à questão da ressocialização, também tenho críticas. Eu acho que você bota o cara na cadeia, ele faz uma pós-graduação ali dentro com tudo que é tipo de preso. Então nós precisamos repensar a história da nossa sociedade, porque a cada dia nós temos piorado. A Polícia Civil hoje tem um déficit, ela está com aproximadamente uns 7 mil homens, né? Nós tínhamos 12 mil homens, então nós precisaríamos realmente, porque o policial, a investigação é algo muito sério. Eu costumo dizer que num segundo uma vida é tirada e você precisa de vários meses, até anos às vezes, para você montar um inquérito policial, que é um livro que conta uma história, que tem início, meio e fim, para você entregar aquilo ao judiciário e que o judiciário possa condenar aquele homem, que no caso de crime contra a vida é a própria sociedade que julga, né? E às vezes ainda depois alguém condena ele e ainda chega alguém e resolve colocar aquele homem em liberdade, porque acha que a cadeia já cumpriu tantos anos de cadeia e realmente aí deixa a desejar, esse homem volta à sociedade com a ideia de que ele não pagou pelo crime, que a questão é muito fácil,
e ele volta a reincidir e a gente pega isso de novo. Então, ao longo de 32 anos eu tenho visto isso. Eu tenho, nesses livros, eu estou aqui, eu estou vendo, a coisa não está indo bem, né? Vocês estão se matando. E alguns ouvem, outros acham, isso aí é mais um, está gritando, né? E eu agradeço até vocês a oportunidade de estarmos aqui, né? Trazendo um assunto desse tão importante. Estamos aí. O crime organizado se diz por aí que ele tem forte influência no governo. Minha pergunta vai para você. Você já ouviu aqui policiais dizendo que a sociedade está doente, está violenta, está estressada. E você trabalha com a sociedade presa, né, o violento preso. Como é que fica esse trabalho com tantas pessoas violentas, juntas e poderosas, né, no mesmo ponto? Como é que vocês ali conseguem resolver essa questão? Já que a gente sabe que dentro do presídio tem droga, dentro do presídio tem telefone, tem dinheiro. Como é que funciona esse teu trabalho para melhorar? Uma visão que possa melhorar aqui fora. Existe? Sim, hoje, assim como a Polícia Civil, a gente trabalha com déficit enorme de policiais penais, enorme. Você pega uma unidade hoje, por exemplo, com 2.000 presos, com 4 policiais penais para trabalhar. Então, hoje, a coisa é gerida muito mais no diálogo do que propriamente num embate ou enfim. Porque, infelizmente, o colega ele fica lá, é a ponta da lança, e muitas das vezes ali num primeiro momento ele não vai ter suporte, num segundo momento ele vai ter suporte, sim. A gente tem um grupamento tático muito bem treinado, muito bem equipado, que fica lotado no complexo de Bangu, que tocou alarme, chamou no rádio, rapidamente eles intervêm. Mas, assim, no primeiro momento é o inspetor. Então, não tem outra forma de se levar 2.000 homens a não ser no diálogo. Já que você está cuidando da sociedade doente, qual é o pior preso, o pior grupo de presos que existe hoje no sistema do Rio de Janeiro? Olha, hoje, na minha opinião, né, enfim, mas sem a menor dúvida, é o Comando Vermelho. São as lideranças do Comando Vermelho. Hoje é o público mais complicado de lidar a nível carcerário. Porque, primeiro, pela conduta que eles têm de enfrentamento, uma conduta que não é que você não veja nas outras facções, mas o Comando Vermelho ele tem isso mais entranhado. Esse enfrentamento, esse choque, essa ideologia. Nas outras você vê que é o tráfico, é o lucro, mas parece que no Comando Vermelho é uma coisa mais ideológica, uma coisa mais quente, assim, mais aflorada. Então ali mesmo no Gabriel Castilho, é o Bangu 3B, a unidade que a gente chama, né? Onde estão as lideranças do Comando Vermelho, presos há 30 anos, 20 anos, 30 não que é a pena máxima, enfim, mas 20 anos, 15 anos, e é o público mais difícil hoje de lidar assim. Major, o tema segurança pública voltou à polêmica, né? E quando você fala de segurança pública, você imediatamente vincula a Polícia Militar e Polícia Civil. São os dois vínculos. Tem o bombeiro também, mas você já vincula de cara a Polícia Militar. Pensou segurança pública, o menos informado pensa na Polícia Militar. Se o governador lhe pedisse um conselho, major experiente, como é que a gente faz para essa Polícia Militar ficar melhor? Melhor no sentido de menos agressiva. Eu diria isso porque o que se vê, o que se noticia é uma Polícia Militar mais agressiva. É um retorno que a sociedade dá para ela, essa agressividade. Mas qual seria o modelo que a gente podia imaginar para melhorar não só o trabalho policial, mas a própria condição do policial de trabalhar melhor? Qual o conselho o senhor daria para o governador? Eu teria ele para investir mais na Polícia Civil. Porque é o que você falou, as pessoas pensam assim, pô, segurança pública, Polícia Militar. A Polícia Militar, durante muito tempo, ela esteve à frente de quase tudo, né? Você ligava um 90, era o Copom da Polícia Militar. Então, ali a rádio patrulha ia, atendia. Passasse mal, o 90. Incêndio, o 90. Aí o policial chamava o bombeiro, né? E, hoje em dia, o número de emergência é 190, só que é para tudo. Agora já não cai no Copom da polícia, cai num centro que aí é distribuído, né? Bombeiro e por aí vai.
E isso fez com que as pessoas associassem a polícia militar à segurança pública. Só que não é isso. Tem até um coronel da PM, né, aquele muito inteligente, que escreveu muitos livros, Carlos Magnas era Cerqueira. E ele falava o seguinte: a polícia é a subprofissão da segurança pública. Porque a gente faz parte de uma coisa muito maior. Segurança pública envolve polícia civil, polícia penitenciária, Justiça criminal, saúde, Prefeitura. educação. Entendeu? Então, não tem como você chegar e falar assim, vamos melhorar e pegar uma partezinha. Né? A Polícia Militar é uma parte, é uma engrenagem de um maquinário chamado segurança pública. Então não tem como você chegar assim. Na minha visão, hoje em dia, aí opinião minha, sentimento meu, né? O que eu gostaria de ver na sociedade? Eu gostaria de ver a quantidade de crimes ir diminuindo. Né? Eu não queria ver mais 4 mil homicídios por ano, mais de 60 mil roubos de veículos. Eu queria ver esses números chegarem a um número aceitável, razoável, de uma sociedade normal, poxa. Que a gente isso aqui não é normal, gente. Não é normal o que a gente está passando. Entendeu? Então não tem assim. Eu queria até falar na hora que ele estava respondendo aí. O último grande investimento na Polícia Civil foi na época do Garotinho, que ele transformou a delegacia em delegacia legal. Foi o último grande passo. E ele ainda fez mais umas outras duas coisas, né? Que é o sistema de metas, né? E depois o Cabral, infelizmente, acho que os dois piores, né? Foram os que mais fizeram. Foram os que mais fizeram. O Cabral criou o RAS, Regime Adicional de Serviço. Que antigamente, hora extra. Isso, que é a hora extra. Antigamente você pegava o policial saindo de serviço, eu mesmo, tá saindo de serviço, tem que dobrar aí porque deu um problema, tem que ficar. E no final, tapinha nas costas. Hoje em dia não, você quer escalar o policial de hora extra, escala. Mas paga. Entendeu? Então, isso aí, poxa, foram coisas que vieram ficar. Delegacia legal. Veio e ficou. Não foi Não é algo ruim. Não e é é sustentável. E é sustentável. Sim. Agora tem que fazer. O que ele falou, tem que investir mais. O carro, quem vai levar adiante a segurança pública, que vai fazer alguma coisa, vai fazer uma modificação, hoje em dia, Polícia Civil. Acho que a Polícia Militar, ela chegou onde dava. E se a gente tentar aumentar, aí já vai cair naquela situação de uma sociedade policialesca, né? Um policial em cada esquina, coisa e tal. Aí vai encher, vamos encher o sistema carcerário. Sim. Hoje em dia eu torço por governador fazer investimento na Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa dar respostas que nem a DAS deu. Delegacia Antissequestro, teve uma época que tinha muito sequestro, não sei quantos anos você tem. Eu lembro da época. Tinha muito sequestro, você lembra? Sequestro pra caramba, coisa e tal. Acabou. A DS hoje em dia não tem mais sequestro. Fica Por quê? pedindo para ter. Não tem no Rio de Janeiro. Porque eles não estão nem trabalhando. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, eles tinham um índice de solução de crimes tão alto que acabou o sequestro. Zerou o sequestro. Vou levar para o senhor, comissário. Ele falou em índice de solução de crimes, resolução, descobrir quem cometeu o crime. Por que a nossa polícia está tão ineficiente nisso e o que a gente tem que fazer para torná-la mais eficiente? Vamos esquecer de ser criminal, vamos esquecer que o promotor não denuncia ou que o juiz absolve. Só a questão ali do inquérito, né? De oferecer, de terminar o inquérito, de encaminhar ele para o Ministério Público. Por que está tão ineficiente? O que falta para melhorar? Eu diria até que o índice seria melhor um pouco, né? Eu até discordo um pouco desse índice dessa ONG, Quem dá índice bom é o Fórum da Criminalidade. Eles fazem os índices nacionais. De 20 alguma coisa, né? Mas é baixo. Baixo também, é baixo. Né? Eu, por exemplo, sou professor de investigação da Academia de Polícia, sou o único professor na área de homicídio. Porque o grande problema hoje é essa renovação de quadros, né? Os policiais mais novos hoje, eles não têm muita calma nessa área pedagógica de você primeiro amassar um barro, para depois você chegar ao conhecimento. Eu até costumo dizer uma frase, para você formar um policial, você precisa de 20 anos. Esse cara tá conhecedor de tudo
na área que ele trabalha. Deixa eu ali, interromper né? o senhor. Você viu eles falando aqui? E os dois falaram, afirmaram que o usuário de droga motiva o crime de droga. Vou fugir um pouco do assunto de segurança pública. Baseado no que eles falaram, o que você pensa da legalização da maconha para tirar essa moeda da mão do traficante? É a tua opinião. Não sei se a sociedade está pronta para isso. É a sua opinião. Não sei se a nossa sociedade... Responde você, Irene, que está ali todo dia na rua. E a especulação é essa, é a venda da droga como um produto farmacêutico qualquer. Dá a tua opinião. Não, eu sou terminantemente contra porque Perfeito. isso não vai dar certo. Eu também sou contra. Eu vou até dar um exemplo. Eu tenho uma casa em Realengo, próximo à Vila Vintém. Às vezes eu chego na minha casa e consigo olhar para dentro da Vila Vintém. Eu vejo uma fila na boca de fumo. A Ou ideia seja, justamente era tirar é, a maconha do traficante. eu É digo, vender aquele no comércio. camarada, ele não tem dinheiro para comprar uma caixa de leite. Mas tem dinheiro para comprar crack E e ele cocaína. compra aquele crack, aquela cocaína, e aquele traficante, que eu também acho que é um comerciante totalmente Equivocado. louco, equivocado, porque, na verdade, quem vende quer vender mais. Quem vende não quer guerra com a polícia. E que é um ambiente tranquilo para ambiente vender. tranquilo. Aí o que ele faz? Ele compra um fuzil para dar tiro na sua polícia, para dar tiro, e a polícia militar, coitada, vai lá, prende um gerente. 10 minutos depois, eles abrem vaga para 3. É enxugar gelo. Então a polícia militar está cansada. Hoje em dia ainda o uso de drogas, há uma ideia de que na verdade é uma coisa que é melhor largar de mão. E esse dia eu estava tendo Morro do Alemão numa reprodução simulada lá e uma senhora falou assim, moço, por mim, liberava as drogas e o sexo. Então a sociedade tem essa visão, a sociedade quer. Quanto mais pior, para alguns, melhor. E tem um homem de bem que está sofrendo, né? Que tá. Difícil. Eu tenho família, minha família está em casa, a nossa família está em casa, né? E a gente sofre. Então a gente quer uma sociedade melhor. Mas por outro lado, eu acho que um programa mostrando ao usuário, um programa social, de que ó, com seu dinheiro você financia a arma. Porque quando uma criança é baleada, alguém vai falar, ah, foi baleado, tá vendo? Culpa da polícia. É culpa da polícia. Ninguém diz assim, vem cá, e por que vocês continuam usando droga? Hipócritas. É hipócritas, né? Porque, na verdade, eles condenam uma polícia. Eu estou na polícia há 32 anos. Eu, nesse livro aqui, tem uma história que eu digo assim, policiais ou anjos. Eu só vi um português que estava no cativeiro e ia morrer, e quando nós tiramos ele do cativeiro, ele ajoelhou, vocês não são policiais, vocês são anjos que o meu Deus mandou. Eu me senti o próprio anjo ali. Né? Por quê? Porque você salvou uma vida. Isso é uma questão... Eu sou filho de policial militar, nasci no Hospital da Polícia Militar. Meu pai não é mais policial militar, mas eu nasci no HPM. E assim, eu sempre tive uma visão que quando eu vejo um carro da polícia, eu me sinto bem. Onde eu estiver, pode ser o ambiente que eu estiver. Chegou a polícia, eu já vou na direção dela, já para ela saber que eu estou indo lá. Se apresenta. E para me sentir bem, porque aquele cara, em tese, ele está ali para servir e proteger. Só que eu já, nessa conversa, eu gosto de falar com as pessoas, eu já percebi que muita gente não tem esse sentimento com a polícia. É como se a polícia fosse a criadora de todo o mal. Né? Isso aí. E não é, a gente sabe que não é. Eu puxei essa conversa para falar com o Major. Existem muitos policiais, existe um número de policiais hoje muito ligado ao crime organizado. Sim. A polícia militar ela acabou sendo dita como a criadora da milícia. Né? Yes. E isso virou algo espantoso. Hoje se fala em polícia militar e já se vincula à milícia. Como é que é isso para o policial que não está envolvido? Como é que é esse trabalho para ele, ciente de que alguém olha para ele já chamando ele de criminoso? Complicado. Como é que trabalha esse sentimento? Como é que você vai depois me abordar certo que eu penso isso de você com uma civilidade? Tua lógica está perfeita. É isso, o policial ele carrega tudo isso. Né? Ele fala assim, a sociedade não gosta da gente. Né? Até fala assim, os direitos humanos não é para o policial. Não tem isso? Né? Então, acaba ele tendo uma visão deturpada da realidade em relação a isso aí. Mas isso é combatido lá dentro da instituição, com ensino, com adestramento, né? Mas assim, tem muito disso.
né, do policial sentir lá. E interessante, vou até falar uma coisa. Dependendo do batalhão que você estiver servindo, do local, isso vem com mais intensidade ou não. Entendeu? Os batalhões que estão na área de milícia, a impressão que dá é que todos que estão naquele batalhão estão envolvidos com a milícia. E isso é um sentimento. Aquele camarada que não está envolvido fica, poxa, porque até mesmo no atingimento das metas, né, pô, atingiu as metas, porque aí não tem problema, a milícia está tomando conta de tudo já, entendeu? Às vezes tu ouve esse comentário, né, de um colega que, poxa, aquele atinge você lá dentro. Você, pô, trabalhando pra caramba aqui, dando minha vida aqui, para atingir as metas aqui que a secretaria botou. Vem um outro colega fala uma besteira dessa. Então isso acontece. Chateia, mas vida que segue. Né? é do dia a dia. Não tem como, não tem como. Você tem que levantar a cabeça e seguir. Porque não só esses problemas, como outros problemas também. Você vai ouvir isso do amigo, do parente, né? E se você tiver fizer uma segurança, um serviço, coisa e tal, sua condiçãozinha melhorar, né? As pessoas, tá envolvido. Tá envolvido, entendeu? Então tudo isso pesa. Né? Mas não tem como mudar isso, porque não tem como eu chegar para botar na cabeça da pessoa que eu não estou envolvido, que como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Né? O jeito é o quê? Levantar a cabeça, seguir. Muito importante que eu acho, o que ele falou aqui, você tem que ter uma rima atrás, né? Alguma coisa que te mantenha no ritmo. Isso, né? Normalmente a religião, família, né? A família, né? Essas coisas fazem parte. Todo mundo pode falar mal, mas a minha família tem que saber quem eu sou, né? É que vai respaldar a gente quando a gente volta para casa, coisa e tal. Tá? O que é ruim, até quando os policiais desfazem, isso acontece muito, né? O policial uniformizado, ele é muito assediado, né? Médico e tal, então às vezes traz problema para casa e quando ele destrói a família, ele tira o arrimo dele, ele perde aquela coisa. Então, normalmente ele fica mais até fragilizado, né? Então é muito importante a gente, todo profissional em geral, né, procurar um arrimo para poder desaparecer, tirar todas as pressões. Você mesmo deve sofrer suas pressões. Advogado, não é isso? Não é isso? Sofre suas pressões. Você tem um escape, né? Vai para cá, pega a família, dá um beijinho no filho, né? Dá uma cabeçada na parede. Qual o crime mais difícil de investigar, comissário? No Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o crime mais fácil de investigar, vou começar pelo fácil. Pelo fácil. É o crime passional, né? O crime passional geralmente já leva para um ex-marido, um ex-namorado, né? Então, é o crime mais fácil. O crime mais difícil, eu costumo dizer, é o crime o roubo seguido de morte, que é o chamado latrocínio, né? Eu costumo dizer que é um crime que não há conexão entre a vítima e o autor. Ou seja, o cara vem te roubar ou roubar teu carro e ele acaba te matando. Então, é um crime que você não tem esse vínculo entre o possível assassino e você tem que buscar isso através de câmeras, através de retrato falado, né? Através de testemunhas, que é mais difícil realmente. Então é um dos crimes bem difíceis, né? Trabalhei na morte de Tim Lopes, tivemos a prisão de Elir Maluco, Zeu, Xuxa, Ratinho, e eu nunca dei um tiro em ninguém. Então no meu livro até fala que na contracapa, porque é a inteligência que vence a violência. Perfeito isso. Então me sinto hoje maravilhoso. Se precisar atirar, eu faço palestra às vezes em batalhão, eu digo, você pode matar, você até deve matar. Você só tem que obedecer o Código Penal e a crime da lixa. Você trabalha com monitoramento. Sim. Dentro do sistema carcerário. Sim. Explica pra gente a importância do monitoramento dentro do sistema carcerário, que depois eu vou pro Major. Sim. Bom, retornando um pouco à minha última resposta, a gente hoje trabalha com déficit pessoal muito grande. Então se torna de suma importância você ter o monitoramento, porque com o monitoramento você consegue de alguma maneira, não totalmente, mas parcialmente você suprir essa carência.
Você hoje no monitoramento, por exemplo, de Bangu, não digo de Bangu, mas o geral, nós temos 1.600 câmeras, todas as unidades do estado do Rio monitoradas. Então, assim, temos um déficit também de pessoal no monitoramento. Não temos a condição de olhar as 1.600 câmeras. Mas o banco de dados, ele sustenta praticamente um ano de registro de imagem. Então, caso ocorra alguma coisa, o caso não tenha sido flagrado no momento do fato, você consegue resgatar a imagem e elucidar crimes e infrações administrativas, cometidas às vezes até por servidor, né? Eu tive essa semana passada a infelicidade de participar de uma operação, né? Porque eu acho isso péssimo, né? Ter que prender colega, mas enfim, é um mau colega, cada um tem sua matrícula, tem seu CPF. Verdade. E, enfim, a gente preza pela nossa integridade, pela nossa família. Eu não posso trocar de lugar a pessoa que está errada, enfim. Já foi colocado um tempo atrás câmeras em viaturas. Isso. E isso já não funciona mais. Não. E se fala na câmera do policial. Eu sei que existe uma questão de dinheiro, Valeu. custo, compras, eu não vou entrar nesse mérito. O policial militar, ele se sente, na sua visão, ele estaria satisfeito com as câmeras para se proteger de um erro, ou ele estaria mais preocupado em usar aquela câmera e ser flagrado num erro? O policial, não? Tem os dois. Né? Tem um policial que ele é quanto mais em desvio de conduta, né? Então ele não vai querer a câmera, assim como as câmeras da viaturas também eram até sabotadas algumas, né? Foram até sabotadas. Então, e tem aquele policial que vai gostar porque ele trabalha certo. Já teve ocasião de as câmeras da viatura mostrar que o policial estava agindo certo e que a denúncia, a queixa, né, a denúncia que foi feita contra o policial pelo cidadão não procedia. Porque as câmeras, elas tinham um alcance de 15 metros. O microfone, né? Aquelas câmeras da viatura, elas tinha algumas que tinham microfone. Então elas pegavam, a voz estava escrevendo, o cara falou distante, mas deu para ouvir. Então, vai ter os dois. Agora, a proporção, né, é menor, é claro, o desvio de conduta. É menor. É menor. É menor aquele que não vai querer. O não policial problemático hoje está em menor número. Tá menor. A coisa funciona assim, na minha visão, tá? Tá. Opinião pessoal, da minha Sim. percepção. Isso não é estatística da Não, instituição nem percepção nada. sua. Um grupo muito pequeno que são quanto mais em desvio de conduta. Outro grupo no outro extremo, muito pequeno também, de que não Admite desvio nenhum. desvio nenhum. Um grande grupo no meio que dança conforme a música. Entendeu? Esses são levados pela ética, se eles estiverem num local que é uma ética, Ele está ali. ele também fica ali. Mas se sentir que, pô, é aquela situação que você falou da teoria das janelas quebradas, não é isso? Se um lugar está degradado, né, a pessoa tende ao desvio. Então é essa maioria. Então, com certeza, existe um grupo muito pequeno. Que vai dar trabalho. Que dá trabalho, sempre. Mas esse aí, a Polícia Militar é a instituição que mais exclui, que mais pune. Não tem outra. Pode pegar qualquer instituição aí. Ninguém exclui. Ninguém exclui tanto quanto a Polícia Militar e nem pune tanto quanto a Polícia Militar. Mas você acha que a câmera teria um efeito tão bom quanto as câmeras de monitoramento que ele usa? Sim, no dia a dia? Sim, tanto para a sociedade quanto para o policial. É essencial. Vou dar um exemplo. As câmeras são usadas. Já até antes dessa lei que você falou aí, que naquela operação Lei Seca. Sim, sim. Se você observar, na Lei Seca, os policiais estão... Então sempre. Ele não tem. Você pode ser a autoridade que for. Ali nada resolve. Nada. Só resolve não ter bebido. Não é bom para o policial? É bom para o cidadão também. Bom para o cidadão. O policial está ali com aquela câmera. Acabou, irmão. Pode Eu- chegar a eu- autoridade que for. Ele fica até inibido de... Eu sempre olhei a câmera como uma coisa muito boa. Eu nunca tive a visão do policial. Mas eu sempre achei que para o cidadão a câmera era a solução do problema dele. Porque se você está fumando um baseado, ninguém vai te jogar no tráfico. Você é um maconheiro. Se você está ali cometendo um furto, que seja um furto famélico, é um furto famélico. Não vão te botar num latrocínio, num roubo.
Então eu acho que a câmera ela protege até o criminoso do excesso policial. É bom para todo mundo. É bom para o cidadão. É bom em todos os sentidos. Para a gente encerrar, vamos fazer assim. Eu vou deixar começar pelo comissário, deixa uma mensagem para a gente que a gente pode encerrar, que eu acho que a gente nem edita, vai ficar bem, ficou bem gostoso, bem fácil. Eu queria agradecer essa participação, dizer que eu estou sempre pronto ao diálogo, né? Como eu disse aqui no início, eu escrevi esses 2 livros, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, escrevi o livro Manual de Homicídio, o meu site é o www.professordanielgomes.com e eu estou aberto ao diálogo aí com a sociedade, pedindo que nós tenhamos uma sociedade melhor, né? Porque é uma sociedade que meus filhos estão sendo criados, meus netos estarão sendo criados, dizendo que eu aposto nessa sociedade, aposto também na polícia militar, na área penitenciária, né? Que são áreas realmente conflitadas, mas o profissional de polícia sabe, né? Que realmente nós vivemos um turbilhão nessa sociedade e que eu espero em Deus que possamos melhorar com leis mais duras realmente, né? Que se pague exatamente, se o cara for condenado a 20 anos, que ele cumpra os 20 anos, né? Porque sempre chega um benfeitor que acha que, na verdade, o preso... Eu fiz agora a prova da OAB e até fui reprovado, porque eu estou há 32 anos acusando. Eu fui fazer a prova da OAB, é uma prova que o cara é um santo. Advoga. Você tem que tirar o cara de qualquer maneira. Defender a causa. E eu tomei pau, até confesso aqui. Mas, me preparava para mim que eu possa realmente... Que ele cumpra uma pena com qualidade de cumprir É verdade, que também dê a ele pena. condições... Isolamento. É. O preso tem que ficar isolado, ele tem que ficar ali sozinho, 24 horas, todo Que dia. ele tem ali... Outra coisa que às Tem vezes tempo critico pequeno aqui, para estar na socialização. É preso, ele tem que cumprir cadeia, não é ficar na baderna, na venda de droga, na extorsão, no estupro. Ele está preso, ele tem que ficar vazio, detido, É, preso, cumprindo pena. Eu diria que tem uma coisa última aqui, que às vezes eu vejo alguns policiais realmente que são excluídos. Eu me preocupo com esses policiais às vezes, porque na verdade o Estado pega esse policial e joga ele na sociedade. Primeiro treina ele. Treina ele. Prepara ele para cometer o crime, depois larga ele na mão do Pode dizer assim criminoso. pra ele, ó, vai embora, vê o que você arranja aí Eu fora. acho que mesmo a conversa do Major de que a polícia militar é a que mais pune, eu estava conversando com um capitão da PM e eu falei com ele, mas vocês não regeneram, quer dizer, você não pega esse policial que comete a infração e não tem uma conversa, não. Prepara ele para colocar se ele ele na não está sociedade. pronto, se ele cometeu certa infração, é rua e pronto. Aí eu na hora pensei, pô, mas o cara... Esse cara tem uma pós-graduação. Aí a milícia, o bicho... No mínimo ele já está pronto para a milícia. Então deixa eu dar um esclarecimento aí, até Vamos para lá. dar uma luz nessa situação. É um caminho que não é curto até a exclusão. Do desvio de conduta, né, até a exclusão, é um caminho longo em que o camarada vai reincidindo naquela Entendi. situação até que Não ele tem mais o que fazer. Quando ele chega lá na exclusão, ele não está ali inocente. Não tem recuperação. Ele chegou ali já cheio. Estou falando com propriedade, porque eu trabalhei basicamente minha vida toda na polícia, na parte correcional, né? Ele chega ali com um acúmulo de coisas que, se ele perdeu no conselho, de justificação, na comissão, é porque já tinha um bocado de coisas ali, né, que sobrecarregando os ombros Não dele. vai ser uma expulsão a bel prazer. Que não era uma coisa assim, não foi assim, pô, escorregou aqui, opa, vai embora. Não, tem a chance, ó, na repreensão, olha aqui, tá de olho, coisa e tal, tem aquele negócio de falar, de fazer a vista grossa para muita coisa. Aí quando ele chega lá, que, ó, meu irmão, foi o seguinte, a gota d'água. Acabou para você. Ali, não foi aquela... Eu falo assim, não, mas foi só uma gota. Não, aquela foi a gota d'água, porque o pote já estava cheio. Esse é o policial criminoso que a gente expulsa da polícia para ele engordar
a banda do crime. Quer dizer, ele já engordava a banda do crime, ele já era um criminoso. A gente só está colocando ele no lugar dele. Colocando ele no lugar dele. Tira a farda, porque essa farda não é sua. Está deixando seu bem lugar claro é aqui, quem é ó. ele. Ó. Teu time já estava aqui. Seu lugar você do já estava crime. nesse time, ó. Você há mudou a minha bastante visão agora. tempo. Você mudou a minha visão Não é, agora. não é uma coisa... Não, Nitei, você mudou a minha visão porque é isso. A gente não está tirando um policial e mandando ele para o crime. A gente está tirando um criminoso da polícia e ele está seguindo o caminho natural dele, que é o crime organizado. Isso. Fala você alguma coisa para a gente despedir. Então, eu queria tocar em 2 pontos cruciais aqui. O primeiro, em relação a uma possível melhoria, uma possível situação que possa se criar para tentar evoluir, né? Digo a nível de polícia penal, nível de SEAP, não posso falar das outras instituições porque não milito, né? Mas digo, na SEAP, a gente necessita criar a meritocracia. A gente tem que despolitizar o cargo. Porque você colocar uma pessoa ligada politicamente a alguém, em 95% das vezes essa pessoa não tem condições de estar sentada no lugar. E nem tem o interesse de fazer o que tem que fazer. Não Ela tem está know-how, representando não alguém. tem interesse. E ela representa alguém. Eu vou usar como exemplo uma situação que ocorreu em São Paulo, na época do governo do Alckmin. Foi do Alckmin? Do Alckmin. Salvo engano, na época ele botou como comandante da Rota, que é um batalhão bem operacional da Polícia Militar de São Paulo, um batalhão bem quisto pela sociedade, com números, fantásticos de resolução, enfim, uma grande credibilidade. Colocaram uma pessoa que engessou o batalhão. Então, a que interesse se coloca uma coisa dessa? Tem que se ter uma pessoa da tropa que sente lá, que saiba dos anseios da tropa. Um funcionário de carreira capacitado para assumir entenda, que tenha know-how a daquilo. direção. Não uma pessoa que vem de fora, por Não, exemplo. O cara é policial militar, mas ele vem de um batalhão, às vezes, que não tem nada a ver com a parte operacional da polícia. Você bota, às vezes, um policial burocrata sentado numa posição ali que você precisa de um cara operacional, cara. É a mesma coisa na SEAP. A SEAP a gente já teve advogado, policial militar, policial civil, e a gente não tem um policial penal sentado na cadeira, cara. A gente tem inúmeras pessoas qualificadas para sentarem, só que devido a não terem essa força política, hoje a gente não consegue ter um secretário policial penal. E outro ponto muito crucial que eu queria tocar em relação ao crime organizado é o Comando Vermelho. Hoje a gente está vivendo uma situação que eu estou com 37 anos, eu acho que vivi isso quando eu tinha 12 anos. A gente hoje estão começando a ir para a rua lideranças que estão presas há 20 anos. A gente vai começar a passar um período difícil nos próximos anos. O Marcinho VP está para sair nesse mês de cadeia. A gente teve a liberdade do Benemário, a gente teve a liberdade do Abelha, a gente teve a liberdade do Tchaca, a gente teve a liberdade do Porca Russa. Então, hoje, a estrutura do Comando Vermelho na rua, ela está com uma escalação que ela não tinha há mais de 20 anos. Então, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Nos próximos anos, a gente vai passar tempos difíceis. Se o nosso próximo governador não tiver pulso forte com isso, a gente vai passar tempos difíceis. Num futuro breve. No futuro breve. Já está começando a pipocar um monte de guerra na cidade, não está sendo muito falado. Morro do 18, Campinho, Fubá, ali aquela área do Fubá, Baixada Fluminense, o Comando Vermelho já está retomando o território. Patrocinado pelo Abelha, patrocinado pelo Doca da Penha, e isso está se expandindo e as pessoas não estão dando importância para isso. Daqui a pouco a gente vai ter um novo PCC aqui no Rio de Janeiro. É porque, felizmente, o Comando Vermelho ele não tem a mentalidade criminosa que o PCC tem. Que hoje o foco do PCC é a exportação de droga. Ainda não tem. Ainda não tem. Creio que pela ignorância, porque eles não têm o QI que os caras do PCC têm. A estrutura é diferente. O Comando Vermelho enterra dinheiro, o PCC investe em criptomoeda. São coisas totalmente diferentes. Mas, enfim, é uma evolução. A gente tem esse horizonte para ver. Assim como o cara que é de São Paulo tem o horizonte de um cartel mexicano para ver. Porra, se a gente não agir hoje, isso aqui vai virar um Sinaloa da vida. Entende? Vai virar uma Itália, uma máfia da Calábria da vida, uma andrangueta dessa vida. Então eu vejo isso com certo medo. E aconteceu o debate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores.